Thaís, sou estudante de Biologia na Universidade UESC. Hoje eu vim apresentar um plano de aula onde eu vou falar sobre ligações covalente e ligação iônica. Sabemos que um átomo é capaz de ganhar ou perder elétrons e faz isso para adquirir estabilidade através de ligações químicas, ligação covalente e ligação iônica. Mas o que é essas ligações? A ligação covalente é quando há o compartilhamento de elétrons entre dois átomos. A ligação iônica é quando há um que quer dar o elétron e um outro átomo que quer receber o elétron. Vamos ver alguns exemplos de como acontece essa ligação. Primeiramente, eu vou falar aqui sobre o exemplo do NaCl. Com auxílio da tabela periódica, vamos ver aqui em qual grupo pertence o sódio, né? Que é o Na. Pertence no grupo 1, portanto, ele tem um elétron na sua última camada. O Cl pertence ao grupo 17, tendo assim 7 elétrons na sua camada de valência. Então, vamos colocar aqui um elétron e 1, 2, 3, 4, 7. Nessa situação, qual seria mais fácil? O sódio ganhar esses 7 elétrons do cloro ou perder esse 1 elétron para o cloro. Então, seria mais fácil o sódio ele dar esse elétron para o cloro, né? Completando assim a sua camada de valência com 8 elétrons, né? Como nos pede a regra do octeto, né? Que para um átomo estar estabilizado, ele necessita ter 8 elétrons na sua última camada. Aí, quando ocorre esse processo, né? Que ele dá o seu elétron, o Na, ele fica com carga positiva e o Cl automaticamente fica com a carga negativa. Aí temos aqui um íon de carga positiva, um cátion, e um íon de carga negativa, um ânion. Cargas contrárias, né? Ocorre uma atração entre esses dois átomos, formando assim o NaCl, né? Que é o cloreto de sódio. É um composto iônico. Então, essa é uma ligação iônica. Agora, vamos para o exemplo do oxigênio. O oxigênio, ele pertence ao grupo 16, tendo em sua camada de valência 6 elétrons. Para que esse oxigênio fique estável, ele precisa ganhar 2 elétrons. Mas esse também. Então, nesse caso, os dois querem ganhar. É o que pode estar acontecendo. Como os dois querem ganhar, eles podem estar fazendo o compartilhamento de elétrons, né? No caso aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da mesma forma, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que ele precisa de 8, então a gente compartilha mais um elétron, formando assim a camada com 8 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Uma ligação dupla. Esse aqui, então, houve o compartilhamento
de elétrons. Uma ligação covalente. Agora vamos continuar falando sobre a ligação covalente, onde já vimos que a ligação covalente é aquela onde há o compartilhamento de elétrons entre os átomos. E agora vamos ver a diferença entre uma ligação covalente polar e uma ligação covalente apolar. Na ligação covalente apolar, é aquela ligação onde não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação. Já na ligação polar, é a ligação onde existe a diferença de eletronegatividade entre os átomos, né? Então, na apolar, a eletronegatividade entre os átomos, elas são iguais. E na apolar, elas são diferentes. Vamos ver aqui um exemplo, né? Temos aqui na ligação covalente apolar o exemplo do hidrogênio, né? Temos aqui uma ligação simples entre um hidrogênio e outro, né? Uma ligação simples onde une dois átomos iguais, né? Então tem a mesma eletronegatividade. Aqui com o cloro da mesma forma. Os dois têm a mesma quantidade de elétrons, né? Envolvida numa ligação covalente simples também. Então, também é uma ligação covalente apolar. Já na ligação covalente apolar, temos aqui o exemplo do hidrogênio e do flúor, né? O hidrogênio, ele possui um elétron na sua última camada de valência, porém, ele é uma exceção, né, da regra do octeto e precisa de 2 elétrons para ficar estável, né? O flúor precisa de 8. Então, aí aqui tem um compartilhamento, né, de elétrons entre esses dois átomos, só que o flúor, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, né? Temos aqui um átomo parcialmente mais negativo e um átomo parcialmente mais positivo. Quando o par de elétron, né, que é isso aqui, essa ligação, quando o par de elétron fica mais próximo do átomo, ele é eletronegativo, né? Então, aqui no caso que é o flúor, ele tem a maior quantidade, né, de elétrons, ele se torna mais negativo do que o hidrogênio. A eletronegatividade, ela é a tendência que o átomo tem para atrair elétrons em uma ligação covalente. Me chamo Simone, estudante de Biologia do Polo daqui de Brumado, da Universidade UESC. Geometria molecular. Geometria molecular é o estudo dos átomos e sua distribuição na molécula. São classificados em geometria linear, geometria angular, geometria triagonal plana, geometria piramidal e tem também a geometria tetraédrica. A geometria linear ocorre quando a molécula é diatônica, 2 átomos, ou também tetatônica, 3 átomos. A angular, ela ocorre quando uma molécula é triatônica, 3 átomos, em que o átomo central se liga a 2 átomos. Já a triagonal plana ocorre quando a molécula é triatrônica, com 4 átomos, em que se liga diretamente a 3 átomos. Já a piramidal, ela ocorre quando a molécula tetratrônica, também de 4 átomos, que se liga também diretamente a 3 átomos. Já a tetraédrica é que mais de nível maior, com 5 átomos, que se não apresenta em carga eletrônica não ligante, que se liga diretamente a 4 átomos.